Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma igreja que fica aqui no bairro de Jardim Itapeva, em Mauá. Estamos aqui há 46 anos. Somos uma igreja afiliada à Convenção Batista Brasileira, Associação Batista do ABC. Eu pertenço à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção São Paulo. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje quero falar sobre o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, capítulo 1 a 15, e vamos trabalhar a questão: o que Deus espera de mim? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Nesta história que Jesus contou, e que tem alguns pontos difíceis de entender, ele nos passa verdades preciosíssimas. E eu quero pensar com você, dentro dessa história, o que Deus espera de mim. Primeiro, quero que você entenda o seguinte: Deus me fez, Deus te fez e me designou como administrador dos seus bens. Você é um mordomo de Deus, um administrador dos bens de Deus. A história de Jesus mostra o administrador de um homem rico. Vamos pensar quem é esse homem rico da história, quem é o administrador deste homem rico.
Vamos a Gênesis capítulo 1, versículo 27 e ler o que está escrito lá, que está assim: criou Deus o homem à sua imagem. O texto continua, nós vamos ficar só com isso. Deus é o criador do homem. Deus criou você. Deus criou a mim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vamos ver o que Deus queria quando nos criou. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus nos colocou para gerenciar a criação, cuidar do jardim que Deus entregou em nossas mãos. O administrador de um homem rico nesta história, o homem rico é Deus. Deus, ele é o criador do céu e da terra e, portanto, ele é o seu legítimo possuidor. O salmista entendeu isso. Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, se você tem aí uma camisa, minha camisa, na verdade, ela tem um verdadeiro dono, Deus. Aqui estou na minha casa. Essa casa tem um verdadeiro dono, é Deus. Eu não sou o dono dessa casa. Eu tenho a escritura em meu nome, mas, na verdade, o verdadeiro dono dela é Deus. A minha vida é dele. Deus é o verdadeiro dono dela. Todos os materiais que essa casa foi construída, o carro que está estacionado na garagem, tudo isso pertence a Deus. Deus nos dá o direito de administrar, de gerenciar, de cuidar da propriedade dele enquanto nós estamos aqui. Diz aqui a Bíblia que o administrador de um homem rico estava desperdiçando os seus bens, estava usando mal. O que é usar mal os bens que pertencem ao verdadeiro dono? Imagina que você tem um carro, que você gosta dele, que você cuida bem dele. Quando você vai passar na lombada, você diminui a velocidade. Quando você está num lugar muito cheio de buraco, você toma cuidado para não pegar algum buraco com o carro, porque estraga a roda, atrapalha o balanceamento, alinhamento. Então você cuida de tudo isso. E então alguém chega e pega seu carro para usar. Sai com o seu carro e você descobre que aquele que tomou seu carro emprestado e estava usando o seu carro, pulou todas as lombadas, passou nos buracos sem diminuir velocidade, não desviou de buracos, mas jogou o carro dentro de todos os buracos. Eu te pergunto, você ficou feliz em emprestar seu carro para esse administrador do carro enquanto estava nas mãos dele? Esse é um tipo de uso desperdiçando. Não sabe o valor e, portanto, não cuida. Deus é o verdadeiro dono de tudo e ele colocou estas coisas em nossas mãos. Agora, qual é o bem mais precioso que Deus tem no planeta Terra? Seria o ouro? Ouro lá no céu vai servir de pavimento para a rua. A gente vai pisar no ouro. Então não é ouro. Seria diamante? Seria pedras preciosas? Não, o alicerce do muro da cidade da Nova Jerusalém será de pedras preciosas, os muros serão de pedras preciosas, as portas da cidade serão de pérolas. Essas coisas não são o bem mais precioso para o nosso Deus. O homem é o bem mais precioso que Deus tem na terra. Jesus disse: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma tem um grande valor aos olhos de Deus. E tem gente desperdiçando a sua vida. Tem gente desperdiçando a sua oportunidade de tornar-se filho de Deus e de se tornar eternamente feliz, amigo de Deus, companheiro de Deus por toda a eternidade. Um dia será pedida conta da nossa administração. Mas o homem é o bem maior. O que você está fazendo da sua vida?
O que você está fazendo de você mesmo? Você sabia que um dos grandes erros de alguém que pensa em se matar e comete suicídio é porque ele pensa que está fazendo o que ele quer daquilo que é dele, mas não é dele. A nossa vida não é nossa, ela é dele. Esse corpo não é meu, é dele. O direito de estar na terra e viver os dias que eu tenho que viver aqui, eu vivo para ele. E por isso o suicídio é algo que desagrada profundamente o coração de Deus. Porque Deus te deu a vida e ele é quem tem o direito de tirá-la quando chegar o momento. Entenda isso. O bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida. É a vida do nosso semelhante. O homem é o bem mais precioso que Deus tem no planeta Terra. Na história, foi dito ao administrador: preste contas da sua administração. A ideia aqui não é dar apenas um relatório, mas entregar ou devolver a administração. É a ideia de demissão. Você não pode continuar sendo o administrador. Ele entendeu e ele disse: meu senhor está me despedindo. Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus disse para o homem: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus já determinou, desde que o pecado entrou no mundo, que haveria um dia daquele administrador prestar contas da sua administração. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 4 e 5, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Chegou a hora de prestar contas. Chegou a hora de devolver a administração. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, nós lemos: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos prestar contas da nossa administração. O homem rico é Deus, o administrador sou eu, é você. Um dia ele vai pedir contas da nossa administração. Nós vamos chegar na presença dele e ele vai perguntar para nós: o que você fez das oportunidades que eu te dei? O que você fez com a mensagem do evangelho que foi levada até você? O que você fez com a oferta que eu te fiz, dando o meu filho por você, porque eu te amei tanto e não queria que você perecesse? O que você fez? Você o aceitou ou você rejeitou? Isso é muito sério. Segunda coisa que aprendemos na história é que Deus espera que eu viva o presente planejando o futuro. Nos versículos 4 até o 8, nós encontramos estas palavras. Isso é o administrador pensando numa saída. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Casas é a palavra grega oikos.
pode significar famílias ou até mesmo círculos de amigos. Devedores do seu Senhor são os pecadores. A ideia de desonesto aqui é a palavra grega adikia, que quer dizer sem justiça. O agir astutamente significa agir sabiamente, prudentemente. Veja só, eu preciso salvar o bem mais precioso que eu administro, a minha própria vida. Você precisa, primeiro de tudo, garantir que os seus pecados estão perdoados e purificados por meio do sangue de Jesus Cristo, através da sua fé viva em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou dentre os mortos. Então, minha própria vida é o bem mais precioso. Eu devo entregá-la ao Salvador Jesus e recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. E eu preciso administrar os recursos de Deus para fazer amigos na eternidade. Versículo 4, ele diz: já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Pense no seguinte: seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu tempo, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus relacionamentos, sua influência, tudo isso são bens de Deus que estão confiados a você. Tudo isso, seu tempo, suas horas de folga, tudo isso pode ser canalizado para gerar amigos que irão recebê-lo nas moradas eternas. Aqui na Terra, a vida do homem é 70 anos. Alguns, sendo muito fortes, podem passar disso, mas o que vai além disso é canseira e enfado. É o que a Bíblia diz e é a experiência da maioria das pessoas. Você vai falar, mas eu mesmo conheci uma índia com 126 anos de idade, que ainda agachava no chão e pegava roupa assim, distribuía para a família. Nós fomos fazer uma visita numa tribo indígena e eu tive o privilégio de conhecê-la. Mas são raridades. A média da vida humana é de 70 anos. E o que passa daí, para a maioria das pessoas, são as dores do reumatismo, dor para todo lado, perna inchada, coluna que dói, artrose, artrite, todas essas coisas. E passa tão rápido. Um dia desses, eu era uma criança. Hoje, já estou chegando perto ao limite da média da vida das pessoas. A vida passa rápido. E nós vamos prestar contas na eternidade. O que você está preparando para lá? O que você está construindo na eternidade? Ganhar amigos para ter amigos lá é uma das principais coisas. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue e você possa ter um amigo lá na eternidade. Já sei o que vou fazer. Eu vou ajudar outras pessoas a se acertar com o meu Senhor. Porque o dia que eu chegar lá, eu vou ter amigo lá. Esta é a ideia. Jesus disse, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Seu dinheiro tem validade curta, é só pelo tempo que você está aqui na Terra. Só vale por esses 70 anos, ou um pouquinho mais. Suas habilidades só valem por esses 70 anos. Sua influência também. Então use tudo isso para ganhar amigos que vão te dar um abraço na eternidade. Tem pessoas que entendem isso de uma maneira tão tremenda. Teve uma pessoa que, ouvindo uma das minhas mensagens, e eu compartilhei que havia uma família
missionária vinculada à nossa igreja no Sudeste Asiático, traduzindo a Bíblia para um povo que não tem ainda nem linguagem escrita. E este amado irmão, ao ouvir isso, sentiu no coração o desejo de dar uma oferta para ajudar aquela família, e ao fazê-lo, ele ajudou porque aquele irmão estava num apuro, precisando renovar o seu visto, renovar o seu aluguel e tem que pagar um ano adiantado. Ia ser muito difícil para ele superar aquele momento, e aquele irmão deu uma generosa oferta que salvou aquele momento. Mas ele não só fez uma oferta, ele criou o hábito de mandar constantemente ofertas para lá. Recentemente recebi aí um WhatsApp dele dizendo: Pastor Nilton, mandei mais uma oferta de tanto lá para o nosso missionário. Ele entendeu. Você também pode entender. Você também pode ser instrumento de Deus, usando o seu tempo, usando o seu talento, usando os seus tesouros, o dinheiro, ofertar. Você pode usar seu tempo para investir tempo em oração pela conversão de pessoas, para Deus usar a vida do missionário. Invista. Já sei o que vou fazer. As preciosas riquezas deste mundo devem ser vistas como coisas que brevemente terminarão e devemos usá-las para fins de preparar amigos para a eternidade. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será também fiel no muito. O administrador fiel, ele tem consciência de que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas, de todas as riquezas, e portanto Deus tem o pleno direito de decidir como que eu vou usar aquilo que é dele e que está em minhas mãos, aquilo que ele me confiou. Ser desonesto no pouco é administrar aquilo que Deus me confiou como se Deus não tivesse direito de participar da administração daquilo. Então, se você quer ser fiel a Deus, pergunte para Ele o que Ele quer que você faça com aquela sua casa na praia, o que Ele quer que você faça com aquela sua casa no campo, o que Ele quer que você faça com o seu carro, o que Ele quer que você faça com o dinheiro que está na sua conta bancária, o que Ele quer que você faça do seu tempo, dos seus talentos, das suas habilidades e da sua influência. Deixa Deus dirigir você no uso daquilo que é dele e que está confiado a você. Jesus disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que são as verdadeiras riquezas? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para nós na eternidade. Deus diz que eu preciso decidir quem governará a minha vida. Versículo 13 ao versículo 15 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Minha vida só tem uma cadeira de comando. Eu não posso estar no trono da minha vida e Cristo estar no trono da minha vida ao mesmo tempo. Preciso decidir quem vai governá-la. As riquezas não podem estar no trono e Cristo estar no trono ao mesmo tempo. Os fariseus, eles amavam o dinheiro.
Eles ouviam tudo isso e eles zombavam de Jesus, porque o apego deles estava às coisas materiais. Eles justificavam a si mesmos e Jesus os advertiu que Deus conhece o coração de vocês. Jesus disse para eles: aquilo que perante os homens tem muito valor é detestável aos olhos de Deus. O que você tem valorizado na vida? O que tem tido tanto valor em sua vida que tem te afastado de Deus e dos seus propósitos? Quanto vai valer isso daqui a uns 150 anos para você? Não estou perguntando para os seus filhos. Para você. Aquilo que tem feito você gastar o seu tempo, as suas energias, os seus talentos, quanto isso vai valer daqui a 150 anos? Pastor, não sei, eu já estou com 60. Ok. Então vamos diminuir aqui o tempo. Quanto isso vai valer daqui a 40 anos? Não sei, pastor, se eu vou viver 100 anos. Provavelmente nenhum de nós. Talvez alguns. Quanto vai valer? Pense na eternidade. A vida não termina no caixão. Nós podemos planejar e viver para a eternidade. Deus te fez para a eternidade. Deus ama você. Você precisa acertar a sua vida com Deus. Jesus Cristo morreu por você e Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está presente aqui neste momento e Ele quer começar um relacionamento pessoal com você. Se você abrir o seu coração e convidar Jesus, Ele entrará em sua vida. Não é tarde, ainda é tempo. Hoje mesmo, você pode abrir seu coração e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Quer fazê-lo agora? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça, abra o seu coração e ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero te seguir. Me ajude a entender a tua palavra. Em teu nome que eu oro. Amém. Também quero desafiar você que já aceitou Jesus, a você colocar tudo que você tem, tudo que você é, toda a influência que você exerce nas mãos de Deus e dizer para Ele: Senhor, me ajuda a administrar bem aquilo que é teu e que está sob os meus cuidados. Que eu seja um bom administrador, que eu tenha a tua aprovação. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te faça prosperar cada vez mais, mas que o seu coração nunca se apegue às coisas que Deus tem confiado a você. Que você entenda que tudo é dele e use isso para glorificar o nome dele, para promover o reino dele, para fazer com que os propósitos que ele tem de resgatar pessoas de todo povo, tribo, língua e nação seja realizado o mais depressa possível, porque Jesus precisa retornar para buscar a sua igreja, mas ele está sendo misericordioso, esperando a gente terminar a tarefa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos cooperar com isso. Deus te abençoe. Curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e desafie outras pessoas a conhecer o nosso canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.